Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autoconhecimento. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Nos escreva para 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa será a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, sábado às 19 horas. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é Daniel Puerari. Ele é advogado, especialista em família e vem bater um papo conosco aqui muito gostoso, como especialista do caso que nós iremos relatar. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Iraci, pelo convite. O relato de hoje é do Alacir Cunha. Ele mora em Carapicuíba, São Paulo. Ele diz que é viúva há 10 anos, que tem 59 anos e 5 filhas. Ele diz que sempre foi espírita, embora não frequentasse nenhuma associação. Ele diz que 3 das filhas dele querem se separar do marido e que ele não permite, porque ele diz: somos de família espírita. Brigaram muito com ele porque ele ficou ao lado dos maridos, que dizem que não querem a separação, mesmo que 2 dessas 3 filhas que querem se separar terem sido traídas pelo marido. Ele diz assim, que a outra filha, ela recebeu uma psicografia da mãe, já desencarnada, por uma médium de Minas Gerais, dizendo que o marido dela, dessa filha, que não foi traída, que ele teria mandado matar o pai do genro dele, pois o genro foi morto num assalto em Minas Gerais, embora não tivessem sido levado nada. Não acharam o assaltante até hoje. O Alacir diz assim: qual é a visão espírita da justiça diante desses casos? Minhas filhas podem se separar perante a justiça de Deus e a justiça espírita? A psicografia que a minha filha recebeu da mãe dela poderia ser usada para prender o meu genro e assim a minha filha não precisaria se separar, com certeza? Preciso entender sobre o espiritismo e o direito para eu poder tomar uma decisão. Daniel, é complicado, né? Porque ele fala de tomar uma decisão que é ele que gostaria de tomar a decisão da separação. E o caso aí não é separação dele, porque ele já é viúvo, correto? Pois é, realmente é uma situação bem delicada, porque ele confunde um pouco as situações, não é? Me parece que ele quer se apropriar da vida das filhas, como se fosse uma vida dele, como se as filhas fossem propriedade dele, e que ele poderia dirigir ali, olha, você vai se separar, você vai encontrar essa profissão, você vai fazer isso. E aquilo realmente é uma situação um pouco mais drástica. Ele quer ali mandar na vida familiar das filhas. E a gente acaba vendo também outras situações, aí, outros arranjos familiares. Às vezes os pais têm essa intenção, não é? Com uma boa intenção, eu quero direcionar para minha filha, para o meu filho não sofrer, e aí indica uma profissão, vai seguir essa profissão do papai que vai ser melhor para você. É uma postura controladora que acaba inibindo a potencialidade dos filhos, né, que são espíritos imortais iguais a ele. Então, a questão é, proteção não pode se confundir com controle.
Deus nos protege o tempo todo. Não tem ninguém, nem nada acima do amor de Deus perante seus filhos. Perfeito. Então, se Deus não nos proíbe de nada, de casar, de separar, de realizar qualquer coisa para o bem do próximo ou para o nosso próprio bem, por que que uma outra pessoa vai querer se meter na minha vida, né? Daniel, fica bem confuso quando a gente começa a querer misturar direito, né? E querer impor na lei dos homens a lei de Deus, ou fazer o contrário, impor a lei dos homens à lei de Deus, que são duas coisas independentes. Embora nós, como espíritas, sabemos que precisamos sim seguir a lei dos homens, porque estamos encarnados aqui. E seguir a lei de Deus, porque somos também cristãos. Então, temos que seguir esse espaço. Mas aí ele quer, pelo que eu estou percebendo, assim, controlar um pouco a vida das filhas, usando a retórica de somos uma família espírita. Mas também nunca frequentei, nunca fiz nada. Pois é. Bom, me parece que, apesar dele acreditar no espiritismo, não é? Nas diretrizes espíritas, me parece que ele não é verdadeiramente espírita, porque o espírita que segue o ideal cristão sabe que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, não faria sentido ele não permitir que as filhas se amassem, isso seria uma falta de amor às próprias filhas, né? Permitindo que elas se libertassem de um vínculo possivelmente abusivo. Então, se elas estão infelizes, nada mais espírita do que ampará-las e dar ali todo o suporte necessário, inclusive se for o caso de separação, ajudar na separação. Esse é o amor, é procurar ali o que é melhor para a pessoa de acordo com o que a pessoa entende como sendo melhor para ela. Eu, na minha visão, não posso dizer o que é melhor para fulano ou para Beltrano, né? Eu tenho que deixá-lo livre para escolher e amparar qualquer que seja a escolha daquela pessoa. É isso que Deus faz com a gente quando nos dá o livre-arbítrio. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele permite que eu faça o que eu quiser fazer e me ampara. Na felicidade, nos meus erros, Ele também me perdoa e me dá suporte. Você, como especialista, você é advogado e também professor de direito, certo? Uhum. Quando a pessoa procura dizendo, olha só, eu quero me separar, papapá, papapá, e a outra parte diz, eu não aceito a separação, faz-se cumprir a lei. A lei, no caso, é o quê? Não pode separar porque o outro não aceita se separar. Isso daí não existe. A nossa lei é bem falha, né? A lei divina é perfeita. Nossa lei é bem falha. A gente vê algumas situações acontecendo aí que acabam culminando numa impunidade. Essa é a lei dos homens, né? Não tem relação nenhuma com a lei divina. A lei de ação e reação, a gente sabe que pela lei divina no universo, o que você faz, obviamente, vai representar ali um retorno para você. Então, se você fizer coisas boas, você vai ter um retorno bom. Se você fizer coisas que são prejudiciais, vai voltar aquilo para você. Na lei dos homens, infelizmente, a situação não funciona bem assim. Mas em relação à separação, nesse caso, o divórcio, né, tem o que a gente chama de direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que eu posso exercer independentemente da anuência ou da concordância do outro. Então, recentemente, eu já tive até alguns casos desses no escritório, em que uma pessoa quer se divorciar e a outra não aceita e some, é permitido, a legislação permite que esse indivíduo ingresse em juízo e liminarmente. O que isso quer dizer? Antes até da outra pessoa tomar ciência do processo, o juiz ali decreta o divórcio. Então a outra pessoa, quando for citada, né, quando ela for chamada ao processo, olha, tem esse divórcio aqui, ela já vai ser comunicada do divórcio. Já vai ser citada divorciada a outra pessoa. Então a lei ampara o divórcio, o espiritismo ampara o divórcio, o próprio evangelho, segundo o espiritismo, ele fala que é melhor você romper um vínculo que não se sustenta mais, para cada um seguir o seu caminho em paz, seguir o seu rumo, seguir sua vida, do que você permanecer com um relacionamento abusivo que pode cada vez mais piorar e ter consequências absurdas, né? Como a gente vê aí, infelizmente, tragédias acontecendo. Tragédias que, de repente, não aconteceriam se o vínculo tivesse sido rompido anteriormente. A gente vê que está acontecendo muito feminicídio.
né? É um absurdo que nós temos visto. E isso muitas vezes em decorrência da pessoa ou não ter coragem de pedir uma separação, ou pedir uma separação e a outra parte não aceitar e querer impor a sua vontade. É mais ou menos alguma coisa assim, não é não? Exatamente. Inclusive, nós temos aqui a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha permite que a pessoa busque a ajuda da justiça e tem plantões para essa determinada finalidade. Pessoa que se sente coagida, a mulher que se sente coagida por conta de uma violência doméstica, ela pode requerer o distanciamento social desse marido abusador, não é? Que causa algum prejuízo, ainda psíquico, emocional. As pessoas ainda não dão ali a devida importância à violência emocional, à violência psicológica, que por vezes, tudo bem, não vai tirar ali a vida física daquela pessoa por meio de um ato físico contundente, mas pode fazer com que a própria pessoa entre num quadro depressivo e tire a sua própria vida. Então, o distanciamento necessário do abusador, ele precisa acontecer, mas só vai acontecer se a própria pessoa buscar uma saída, buscar ajuda. Ninguém vai fazer isso pela pessoa, até mesmo porque se um vizinho denuncia que está acontecendo algum abuso naquela, sei lá, naquela casa do lado, no apartamento do lado, a pessoa abre a porta e fala, não quero que ninguém entre aqui, está tudo bem, vai valer o que a pessoa está dizendo. Então, a consciência de saber ali que precisa aquele relacionamento de um apoio, de uma ajuda, ainda que uma ajuda jurídica, é fundamental. Esse reconhecimento. As pessoas ainda estigmam muito, estigmatizam muito o divórcio, como se o divórcio fosse algo que traria algum demérito para a vida pessoal daquela pessoa. Ah, não deu certo, se divorciou. Não é que não deu certo. As coisas nem sempre na vida dão certo naquele momento, vão dar um pouco mais à frente. Então, é ter consciência e saber que se a pessoa precisa de ajuda, a ajuda precisa ser buscada por essa pessoa. Certo. Agora, ele diz assim, né, no caso lá, que ele não permite. Tem o direito, no caso dos pais, permitirem ou não permitirem a uma filha separar ou fazer qualquer coisa, uso do livre-arbítrio dela e tomar qualquer decisão, legalmente, ou legalmente ele não tem o direito de impedir que a filha se separe ou continue casada, seja lá o que for. Juridicamente, essa decisão cabe só aos cônjuges, só ao marido e à mulher. Na prática é um pouco diferente, porque na prática, dependendo da situação, né, a experiência no direito de família é muito rica nesse sentido. Às vezes a filha depende economicamente do pai. E às vezes até o marido da filha também dependem ali, trabalham numa mesma empresa, dependem economicamente do pai, que às vezes é o patriarca que toma conta, controla economicamente a vida daquele casal. Então, na prática, isso até pode acontecer. Eu já vi algumas situações nesse sentido. O sujeito não separa, a moça também não quer separar, apesar de não estar feliz, porque ambos dependem do pai ou da mãe, que não quer saber de divórcio, pessoas, às vezes, de uma outra época, com uma outra mentalidade, e aquilo vai se propagando, né? Na força. Ou seja, todo mundo fica infeliz com aquela situação, mas pelo dinheiro a gente continua casado. A dependência material acaba causando isso, né? Então, seria um momento de reflexão para essas pessoas que se encontram nesse quadro, né? Até que ponto realmente eu dependo eu tenho essa dependência material toda, eu posso ser independente, eu posso fazer o meu caminho, eu posso me libertar disso. O direito dá total liberdade para o indivíduo de um dia para a noite, se ele quiser, olha, eu não quero mais continuar aqui, eu quero me divorciar. Não tem nenhum problema. A pessoa maior e capaz é independente. Certo. Agora, perante a doutrina espírita, tem os pais ou o dever ou o direito de querer que um filho maior de idade, porque quando se casa já se torna maior de idade, né, independente, que ele tome uma decisão de separação ou não? Não tem nem a doutrina espírita, pelo contrário, né? A doutrina espírita ampara o livre-arbítrio. Então, cada um ali vai ter o direito de decidir sobre o que é melhor ali para a sua vida. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro. Se deve, ao máximo, preservar a instituição familiar, porque é Sim. importante. Há um planejamento para que as pessoas venham encarnadas naquela mesma família, o pai tome conta daqueles filhos. Tomar conta não é controlar. Então, a gente precisa saber dosar o que é um cuidado para não se transformar num controle
que vai causar algum dano àquela pessoa. Porque o pai, geralmente, não é o pai que é o melhor para o seu filho. E nessa ânsia de querer o melhor, acaba retirando, inclusive, as possibilidades dos filhos desenvolverem suas habilidades. Então, o que a gente vê hoje em dia na prática, eu vejo muito isso, são adultos infantilizados. Por quê? Porque precisam socorrer do pai quando tem alguma emergência financeira. Não é não pedir ajuda. Isso é normal, os filhos ajudam aos pais, os pais podem ajudar economicamente aos filhos, mas se tornar excessivamente dependente. E aí, às vezes, não mora com o pai, mas não dá um passo sem ali a autorização do pai, sem saber o que a mãe acha. Eu já tive casos no escritório de que o indivíduo requereu o exame de DNA, porque ficou com suspeita daquela criança não ser filho dele, mas porque a mãe exigiu, ou seja, a avó da criança. E ele deixou muito claro: olha, eu só quero fazer esse exame de DNA porque a minha mãe está me forçando a fazer isso por mim, eu sei que é meu filho, mas para não ter nenhum problema, aí a mãe foi junto, a mãe pagou o exame de DNA, a mãe ali Como era se o filho fosse dela, como se o aquela filho fosse criança, dela. e ela que vai tomar as atitudes. Pois é, mas a pessoa se permite, né? É porque é fácil você, numa situação de conforto, se permitir abrir mão da sua liberdade. Mas em algum momento, né, e a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, é importante a gente ter o despertar, buscar o autoconhecimento, saber que nós somos capazes aí de traçarmos o nosso próprio rumo, sem depender excessivamente de ninguém. Porque depois o pai e a mãe desencarnam, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Já um adulto que era totalmente dependente de outras pessoas, não vai ter quem guiar, vai ficar completamente perdido. Essa emancipação emocional tem que ser trabalhada desde a adolescência, a infância. Com certeza. Agora, ele tem o caso, isso seriam duas filhas, quer dizer, nenhuma ele quer que separe, né? Nenhuma das três, que são 5 filhas, né? Agora, essa terceira que quer se separar, que não diz o motivo também, e que não foi traída, porém que ela recebeu uma psicografia da própria mãe, que já desencarnou há 10 anos, dizendo que o próprio marido, né, o genro, teria matado o pai numa simulação, digamos assim, de um assalto, onde não levaram nada, e a pessoa que fez o assalto sumiu, desapareceu, tiriri, tararó, vamos ver o que vai dar isso, né? Nesse caso, perante a justiça, a justiça terrena, né? Olhando o lado jurídico, essa psicografia poderia ter valor? Esse é um tema extremamente polêmico. O que a gente tem na história, né, do direito brasileiro, principalmente, é que algumas psicografias realmente servem como prova, desde que amparadas por outras provas. Nunca seria a única prova. Então seria mais uma prova, mais um reforço de que aquele fato realmente aconteceu. Uma das formas de você trazer uma segurança maior à psicografia seria fazer uma perícia grafotécnica. Pegar o padrão gráfico daqueles escritos que aquela pessoa deixou e comparar com essa psicografia para ver se batem. Aí o perito grafotécnico estuda isso e analisa e ele vai afirmar, realmente, essa psicografia saiu ali do pulso daquela pessoa, ainda que desencarnada, né? É algo bem delicado. Só que se a psicografia for mecânica, aquela que o médium não tem controle sobre o braço dele, sobre a mão, na verdade ele tem controle, mas ele permite que o espírito ali tome Domine e escreva com a com própria a própria letra. letra. Agora, se for uma psicografia por inspiração, não dá para descartar, não é? Você tem ali a validade da psicografia por inspiração e não Sim. vai ser a letra do espírito, o médium que por inspiração ele acaba escrevendo ali. Então, você tem várias vertentes para analisar. Será que essa psicografia realmente é fidedigna? Quem foi a médium? Qual foi o contexto no qual essa médium recebeu essa psicografia? Foi com o amparo da espiritualidade superior, num centro espírita, ali onde tem a energia já previamente preparada para acontecer a psicografia? Foi na mesa de um bar? Foi dentro de casa? Tudo isso guarda relação com a própria segurança que essa prova pode ter. Então, mas de qualquer forma é polêmico. Mesmo uma psicografia que tem ali um atestado grafotécnico de que aquela letra é a letra do desencarnado, é delicado o tema em juízo. A gente tem algumas experiências aí, em alguns julgamentos em que foram validadas essas provas, principalmente no Tribunal do Júri, nos anos 70. Ficou famoso um filme da vida do Chico Xavier, uma série também
sobre a vida do Chico Xavier, que relatava sobre 2 garotos dos anos 70 que estavam brincando de roleta russa. Aí acabou ali um vindo a desencarnar e o outro garoto que estava junto com ele na brincadeira ficou sendo acusado de homicídio, né? Foi para o júri, e no tribunal do júri é um pouco diferente, né? Você tem os jurados, não é o juiz que julga, são os jurados que julgam e o juiz só vai validar ali para saber se o procedimento foi o adequado. E os jurados entenderam que o menino precisava ser absolvido por conta de uma psicografia de Chico Xavier, né? Onde o menino ele narrava que aconteceu aquela situação toda por uma infelicidade, foi uma brincadeira, e que o outro rapaz não tinha culpa nenhuma. Nos anos 80 também teve um outro caso, se eu não me engano, foi da Miss Campo Grande, envolvendo a Miss Campo Grande da década de 80, e, se eu não me engano, foi o pai dela que foi assassinado, e teve também a prova pericial no tribunal do júri, prova grafotécnica, para ver que aquela letra realmente saiu daquela pessoa que tinha desencarnado, e absolvida foi a pessoa que estava sendo acusada. E recentemente, em 2006, também a gente teve um outro caso lá no Rio Grande do Sul, envolvendo também uma absolvição por conta de uma psicografia. Só que nesses casos todos, a psicografia serviu como suporte para absolver o réu. Eu não tenho conhecimento, pelo menos pelo que eu pesquisei até agora, de uma psicografia ser usada para acusar e condenar. Para absolver, eu já vi em algumas situações, apesar de polêmica, uma prova pautada numa psicografia, não é? Eu vejo que os tribunais, principalmente no tribunal do júri, que a população, é o povo ali julgando, tem reconhecido como uma prova válida. Pois é, isso que você está falando é extremamente importante, pelo seguinte, a própria pessoa que desencarnou, né, que sofreu lá a morte, ela vem na psicografia com a letra dela e diz: olha, essa pessoa é inocente. Agora, vem por outro lado um espírito, que pode ser ou não aquele que desencarnou, numa psicografia e diz: olha só, não tem ninguém preso, não tem ninguém, mas quem me matou foi tal pessoa. E aí? Pois Qual é. é? Porque eu imagino que tenha que ter uma prova testemunhal e outra, se há um desentendimento, se há alguma falta de empatia entre essas pessoas, a gente acho que não sabe, né, a relação da mãe, né, da sogra e do genro e do pai, enfim, para poder atestar, no caso, que aquela pessoa é culpada, e sendo que não tem ninguém preso, não tem. Pois é realmente muito delicada essa questão, porque retirar a liberdade de uma pessoa é algo muito sério, né? O valor liberdade está ligado diretamente à vida da pessoa. Quando se retira a liberdade de alguém por conta de uma pena, principalmente envolvendo o homicídio, você está intervindo ali de forma drástica na vida da pessoa. Só a psicografia para condenar não tem histórico, né? Histórico brasileiro, pelo menos, considerando como sendo uma prova válida. O arcabouço probatório, todas as outras provas que, independentemente daquela psicografia, se comprovassem realmente que aquele indivíduo foi o autor daquele fato, que retirou a vida da pessoa, daquela vítima, aí sim a psicografia talvez fosse só um suporte, só um reforço. Mas, nesse caso, para condenar, na minha opinião, seria um reforço que, independentemente de existir, mesmo sem aquela psicografia, o indivíduo acabaria sendo condenado com base já no arcabouço probatório que existe. Porque não tem, pelo menos que saibamos, algum indício de Não tem, que ele tenha contratado, feito alguma coisa para tirar a vida daquela não tem pessoa. segurança, teria que ter uma testemunha, mas mesmo assim, só a testemunha é uma prova também que não sei se seria das mais fortes. Câmeras, outros relatos, sei lá, material genético da pessoa que foi pega naquele lugar ali, às vezes, mas não teve vestígio, sempre tem alguma coisa. Ser feito um trabalho mais delicado nesse tipo de investigação e com esse trabalho mais delicado buscar provas, e ainda que tenha uma psicografia, ser mais um reforço.
ser mais um reforço. Independentemente da psicografia, se ele fosse condenado, aí sim, a psicografia talvez tivesse ali algum papel, mas um papel de reforço. Mas mesmo assim, até hoje, para condenar, não se tem notícias. Agora, para absolver, sim, porque no direito penal a gente tem um princípio que é muito forte, é o indúbio pro réu. Na dúvida, sempre se julga em favor do réu. Se há qualquer tipo de dúvida sobre realmente a responsabilidade daquela pessoa sobre aquele crime, ele tem que ser absolvido. Certo. É isso uma coisa muito importante que você está falando, né? Porque é muito fácil a gente julgar qualquer pessoa, qualquer coisa, e por um outro lado, você não assumir a responsabilidade sobre o que você julgou. Quem vai assumir as consequências ali é a pessoa que ou é vítima ou é o réu. Pois é. E a pressão social hoje em dia com as redes sociais agravou muito essa situação. Porque quando se cria uma história e se coloca a foto de uma pessoa como sendo ali um agressor, um assassino, as pessoas acreditam independentemente de investigação. Então, é uma Como que pode, propagação, né? é um absurdo. Mas isso acontece desde a época de Jesus. Né? Isso é Quando verdade. colocaram Jesus e Barrabás do lado, um começou a gritar: é para liberar quem? Como é Barrabás, Barrabás, Barrabás. A população, desde a época de Jesus, já não sabia escolher muito bem. Já Deu no que tinha. deu. E não melhorou muito. Até hoje a gente vê, não é? Não sei, essa questão, a voz do povo é a voz de Deus. Eu não levo isso muito a ferro e Não. fogo. Eu acho que a voz do povo é a voz do povo, a voz de um grupo de espíritos que estão aqui encarnados com seus defeitos. A voz de Deus é perfeita. Então, se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus não teria passado pela Via Crucis. Recentemente a gente viu casos aí de linchamentos, né, de pessoas que depois vieram a ser inocentadas dos crimes dos quais elas estavam sendo acusadas. No interior de São Paulo mesmo, se eu não me engano, teve uma moça que foi acusada de sequestrar crianças, e eu acho que ela tinha alguns problemas psicológicos, coitada, também não sabia, não conseguia se defender. A população foi atrás dela, apedrejando, dando paulada, arrastando ela. Meu Deus! Sequestradora de crianças, sequestradora. Depois viram que não tinha sido nada daquilo. Então, eu Meu não Deus do sei céu. até que ponto, não é? Esse tipo de prova também, infelizmente, porque isso é do ser humano, não é do espiritismo, uma psicografia não poderia ser maliciosamente adulterada para prejudicar alguém. Não só o encarnado, não, o desencarnado, está cheio de espírito zombeteiro por aí, ou Exatamente. que tem alguma desavença com aquele sujeito. Ah, quer ver? Vou fazer uma psicografia aqui e vou falar que foi ele que matou. É muito delicada essa situação. Para absolver, eu entendo que você tem um espaço muito maior para ser uma prova de suporte. Para condenar, eu acho mais difícil. Principalmente que não diz se tem indícios ou não. E outra coisa que é muito importante ali é que essa esposa que está querendo se separar, ela também não está dizendo que ela está querendo se separar por conta de uma psicografia que recebeu da mãe e que acusando o marido de mandante ou o assassino do próprio pai dele, né? Diz somente que ela quer se separar e acabou, que ela não quer viver com o marido. O pai é que vem abordando, mas mesmo assim, numa psicografia, não botaria ele na cadeia? E, por um lado, eh, dá a entender que ele gostaria, ao invés da filha se separar, ele preferia que o genro fosse preso, mas que a filha continuasse casada. É isso que a gente entende, não? Pois é, o que torna a situação mais delicada e mais difícil ainda. Se o sujeito está preso e eles já não se dão muito bem, eu acho que essa moça ela teria ainda uma independência maior e um distanciamento até melhor para poder refletir, saber que ela realmente vai precisar se divorciar. Me parece que elas já estão decididas. O pai é que não permite. Agora, por que o pai não permite? Qual é essa dependência emocional que ela tem? Que elas têm, não é? O porquê? Será que é uma dependência financeira também? Ou será que foi uma educação extremamente castradora que ficou controlando e causando dependência dessas filhas aí a esse pai? E elas compram essa ideia. Porque a partir do momento que a pessoa começa a analisar a sua vida, saber que ela é dona do seu próprio destino, saber que a felicidade dela só depende dela, não depende de escolha de mais ninguém, nem do marido, nem de filho, nem de pai, e ela começa a se libertar desses vínculos que são danosos, a vida dela vai começar a progredir, ela vai tomar as decisões que lhes competem, as três, né? Eu acho que são três que estão nesse problema, as Sim. três poderiam se libertar tranquilamente, mas
Na minha opinião, tudo isso passaria, primeiro, por um trabalho muito forte, pautado no autoconhecimento, nas reflexões que elas precisam ter sobre as diretrizes das vidas delas, né? Porque amanhã ou Sim. depois o pai desencarna. A mãe já desencarnou, ele é viúvo, né? Então, o que Uhum. vai ser dela? Será que elas vão ficar dependentes dos maridos? Porque quando a gente encontra uma bengala, se a gente não percebe que nós não precisamos daquela bengala para andarmos livremente, a gente fica com ela com medo de cair. Né? E esse trabalho de libertação é muito importante. E começa pela pessoa. E, pelo que nós compreendemos tanto dentro da doutrina espírita, quanto dentro da própria vara do direito, né, dessa legislação, uma pessoa, por ela estar sendo dependente do marido, de um salário, seja lá o que for, ou não, nada impede que ela se separe e arregace as mangas e vá trabalhar e se sustente. Não tem que ter, uma pensão do marido se não for uma criança, se não tiver filhos pequenos, não é isso? Até as pessoas já mais envolvidas, né, se tinham ali uma dependência muito grande daquele marido, ou vice-versa, também o marido da esposa, por exemplo, pegar uma formatação de um marido que é o provedor, um sistema que antigamente era chamado de tradicional, né, o marido provedor, e a moça ficava ali tomando conta das crianças e da casa. Às vezes até tem uma profissão ou não, mas abriu um pouco mão dessa sua profissão ou da sua independência exterior, externa àquele lar, para poder se dedicar exclusivamente ao marido. Nesse momento que ela percebe, eles percebem que não vai mais dar certo, eles precisam se separar, durante um período, uma pessoa que é capaz, adulta e tem a sua independência, ela até vai precisar de um suporte para poder reingressar no mercado de trabalho, se recapacitar, porque do dia para a noite a pessoa conseguir desenvolver uma atividade, e ainda mais, né, nesse contexto, se tem filhos, vai ter que ajudar a criar os filhos também, Uhum. é uma responsabilidade conjunta. Pode ser necessário, sim, uma pensão, mas não uma pensão vitalícia. É uma pensão que vai demorar ali um tempo necessário para ela se reorganizar e ter a sua independência. Nesse caso, sim, mas não vai durar para sempre. Em algumas situações que são pontuais, por exemplo, uma pessoa já idosa, aí não, aí tudo bem. Uma pessoa, por exemplo, que vai se separar com 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade. Se separa e o provedor é o marido que tem uma aposentadoria, por exemplo, e tem condições de pagar uma pensão. A pessoa de 70 anos, para se recolocar no mercado, é um pouco mais difícil. Aí Sim. tudo bem, poderíamos até pensar numa pensão vitalícia. Mas num contexto geral, as pessoas se separando aí em plena capacidade laborativa, não tem por que depender, nem é proveitoso depender do outro o resto da vida. É verdade. E, numa situação dessa, por exemplo, os bens podem ser, no caso, se houverem bens, esses bens podem ser, divididos depois, após, inclusive, um divórcio. Pode, com Não certeza. precisa ser tudo junto. Então, a pessoa está se divorciando, mas tem que dividir os bens, e aí fica discutindo, então não divorcia. Não tem essa Não tem dependência. essa dependência. Um caso prático. Uma moça não queria se divorciar, o meu cliente ele queria se divorciar. Eles de fato já estavam separados aí há um ano mais ou menos, mas ela não queria, não tem consenso. Então nós ingressamos com uma demanda, não é, um processo judicial, objetivando o divórcio. Nesse divórcio, a gente levantou o patrimônio que aquele casal ali amealhou no curso da união, né, do casamento, porque no caso ali era o regime de comunhão parcial de bens, então era dividido, ali seria dividido o patrimônio que eles conseguiram durante o casamento. Só que antes de decidir qualquer questão envolvendo o patrimônio, eu já pedi liminarmente o divórcio, porque o divórcio é um direito que a gente chama de potestativo. Independentemente do outro querer, aceitar, não aceitar, é igual um pedido de demissão. Né? Se o seu empregador falar que não vai aceitar a sua demissão, você vai falar, tudo bem, paciência. Ninguém vai Eu, bater o pé e falar: ninguém "Não, não daqui eu vai não ter saio, eu problema. resolvi que eu não quero". Não tem, é igual o casamento, né? Um direito potestativo. Não interessa o que o outro quer, interessa o que eu tomei ali de determinação para a minha vida. Então, liminarmente, ou seja, antes de mais nada, assim que a juíza analisou aquele caso e viu que era um direito potestativo, que a moça não tinha a querer, o que um não quer, não adianta, né? Dois não tem Ninguém como pode manter um obrigar casamento, ninguém a conviver com ninguém. não pode e nem deve.
ela liminarmente, a primeira decisão dela no processo foi decretar o divórcio. Pegamos essa decisão, levamos nos cartórios competentes e só depois a moça tomou ciência do processo, vai se discutir ainda aí a divisão do patrimônio, então não precisa ter essa preocupação. Certo, muito bom esclarecer isso. Agora, no caso dessas filhas, que ele diz não querer que elas se separem e está dando como justificativa a família ser espírita. Independente disso, ele não tem, em momento algum, o direito de levar em consideração a religião, seja ela qual for, para tentar fazer com que a filha ceda e permaneça casada. De forma alguma. Com todo o respeito à opinião dele, eu discordo, porque, na minha opinião, numa visão espírita, não tem nenhuma diretriz que proíbe o divórcio. Muito pelo contrário. Se ele tem essa posição, foi porque ele não chegou ali a aprofundar os estudos na doutrina básica, no Pentateuco kardeciano, porque essa questão da indissolubilidade do vínculo conjugal já foi colocada por terra há muito tempo. Melhor as pessoas serem ali separadas e cada um conviver de modo adequado, enfim, com seus futuros companheiros ou que não tenham companheiros, enfim, tomar conta da sua vida separados, não naquele núcleo familiar, do que continuar num núcleo familiar que não está dando certo e pode chegar aí a ter consequências drásticas esse tipo de contenda. Porque se tem uma faísca que não consegue ser apagada e ela só vai aumentando, uma hora vira um incêndio. Para que deixar chegar nesse momento? Mas, é claro, as pessoas precisam, ao máximo, buscar solucionar os problemas. Tem um problema, primeiro vamos tentar solucionar. Ver se o diálogo, ver se uma terapia não traz a solução, ver se, de repente, tentar ter mais empatia, entender o lado do outro, não traz uma solução ali para aquela família, para a manutenção da família. Tem vezes que não dá. Se não der, não tem jeito, é só o divórcio mesmo. E a visão espírita, de modo algum, proíbe o divórcio. Muito pelo contrário. Então, quer dizer, isso está muito bem claro, tanto dentro da doutrina espírita, tanto do lado psicológico, né? Porque está trazendo que pode haver outras complicações psicoemocionais, no caso, seja para ela, seja para o marido, enfim, não tem nada a ver se manter numa situação onde você não deseja mais a presença da pessoa ali. E cá entre nós vamos imaginar, né, como deve ser horrível você não desejar estar ao lado de uma pessoa e manter aquela pessoa deitada na mesma cama que você. Terrível para os dois, inclusive para quem ali eventualmente quer estar com a outra pessoa, Que mas sabe que a outra pessoa não quer estar com ele. tem uma rejeição, né? É isso aí. Então, chegamos ao final de mais um Reconstruindo Emoções. Daniel, em uma palavra, uma emoção para o Alacir construir. Eu acho que o controle, essa postura de controlador precisa ser reconstruída. Essa postura de controlador, eu acho que tem a ver com um senso de proteção muito grande que o pai tem pelos filhos. Mas proteger não é controlar. Proteger é amar, é libertar, porque o amor liberta, o amor não aprisiona. Qualquer tipo de prisão foge aí e foge bem para longe o amor. O amor é liberdade. Deus nos ama e nos dá o livre-arbítrio. Perfeitamente, é isso aí. Daniel, muito obrigada pela Obrigado, sua presença, por estar aqui reconstruindo as emoções do Alacir com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Então, depois de todos esses esclarecimentos que o nosso querido Dr. Daniel nos trouxe a respeito do relato do Alacir, vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: grande fascínio do ser humano em obter total controle sobre a própria vida e, sobretudo, a sua volta e sobre a todos com quem se relaciona. Da pseudo-sensação de segurança. O indivíduo
indivíduo sente forte necessidade de impor a sua vontade constantemente, acreditando estar absolutamente certo, sua postura e suas decisões serem sempre a melhor posição, como também suas escolhas serem sempre o melhor caminho. Encontram-se indivíduos com níveis de comportamentos controladores heterogêneos, que nesse mecanismo dão a mão dupla que rompe o sofrimento bilateral na relação entre controlador e controlado. Então, toda vez que houver um controlador no relacionamento, existe também um submisso. E quando o controlador pega o controle para exigir do outro que haja de tal ou tal forma, ele está fazendo com que a outra parte, que é o submisso, em obedecer à vontade e o desejo dele, proporcione maior sofrimento. Primeiro, que se não der certo, o controlador vai sentir uma baita de uma culpa, porque forçou aquela pessoa que está sendo submissa a fazer cumprir a sua vontade, o seu desejo para com a vida dela. Desde quando o pai disse que, olha, você nasceu para controlar a vida dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Alguém conhece isso em alguma passagem de Jesus? Nós somos cristãos? De jeito nenhum. Porque Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua própria vida. E todos nós temos o livre-arbítrio e devemos decidir e escolher o que queremos, o caminho que devemos seguir, o trabalho que devemos fazer, com quem queremos conviver, que filhos e quantos filhos vamos ter, se eu caso com essa pessoa ou com aquela, se eu permaneço casado ou se eu me separo, enfim. Não cabe a outra pessoa que é controladora tomar a decisão. Cabe sim cada um decidir pela sua própria vontade e escolha. Embora, muito embora, toda vez que decidimos agir como submissos, ainda assim estamos fazendo a nossa vontade, utilizando o nosso livre-arbítrio, mesmo contrariando aquilo que sentimos, aquilo que acreditamos, aquilo que queremos, somente para satisfazer a vontade e o capricho do outro que vem exigir sobre mim. Não esqueça, toda vez que eu me torno submissa, a boca cala e o coração e o corpo fala. E a doença chega. Então, precisamos utilizar o nosso livre-arbítrio com total consciência. É isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva e envie a sua história, a sua emoção, o seu relato para o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. Beijinho carinhoso.